Vamos dar início, então. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro programa do InfoSerra. Meu nome é Pedro Campos e hoje vamos falar sobre dois temas super interessantes, muito importantes para a nossa cidade de Canela e também para a cidade de Gramado. O primeiro é sobre a Casinha das Artesãs aqui de Canela. Há muitos anos, há mais de 40 anos, elas já estão naquele lugar com suas casinhas, vendendo seu artesanato, fazendo seu trabalho. E alguns anos, como a Casa de Pedra, o teatro, que infelizmente foi interditado, a prefeitura tentou levar adiante algum tipo de parceria público-privada, concessão, e foram feitas reuniões até com o vereador Ismael da época, com os artesãos, com a classe artística, né, que foram feitas essa concessão, como é que essas pessoas poderiam continuar utilizando o seu espaço, poderiam usar o teatro de alguma forma. Passaram um tempo, as empresas não se interessaram sobre esse formato que foi feito com essa conversa que teve com a população. A prefeitura acabou não dando atenção para isso por um tempo, mas alguns anos a prefeitura tentou voltar novamente com essa concessão, dessa vez sem nenhum tipo de conversa com as artesãs e com a classe artística, e com isso foi preciso uma intervenção judicial através da doutora Renata Pacheco junto com as artesãs, e assim agora elas conseguiram uma vitória sobre qual vai ser o futuro das suas casinhas e do seu trabalho. Então eu vou chamar para conversar com a gente nessa live de hoje, doutora Renata Pacheco. Deixa eu chamar você para esse bate-papo. Vamos lá. Olá, Pedro, Renata, boa tarde. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte aí da primeira edição. Muito contente mesmo. Eu que agradeço, fico muito feliz por ter recebido o chamado e vindo prontamente vir conversar aqui com a gente. Então, conta um pouco dessa odisseia, dessa grande função que está acontecendo, dessa grande epopeia, que eu queria dizer, das artes de todas dessa situação das casinhas. Muito bem. Antes de tudo, eu queria falar um pouquinho da história das casinhas coloridas para as pessoas entenderem da importância do artesanato local aqui em Canela. Então, assim, a associação foi criada em 1983 e no ano passado fizeram aniversário de 40 anos. Partindo do princípio que Canela tem 78, né, praticamente metade da vida de Canela, né, está sendo representada pelos artesãos naquela localidade. E ali tem um aspecto muito importante, além do tempo que eles estão lá, é a questão do artesanato ser local. Então, lá tem os símbolos, né, de Canela, inclusive tem a artesã Lenir Cândido, que ela fez a boneca de Canela. Então, além de tudo, né, ainda tem um produto dos artesãos de Canela. Então, tamanha importância, né, que eles têm aqui na nossa cidade. O que aconteceu? Em 1990, o prefeito na época era o Velhinho Pinto, e ele oficializou aquele local para a Associação dos Artesãos. Então, até então, estava tudo certo, né, os artesãos tinham ali seu espaço garantido. Ocorre que de uns anos para cá, principalmente 2019 para cá, o prefeito Constantino, ele sancionou e promulgou uma lei municipal, a Lei 4.300 de 2019, e ali ele autoriza a concessão do espaço, ali onde ficam as casinhas coloridas e a Casa de Pedra, tá, para a empresa privada fazer uso daquele espaço. Mas, nesse primeiro momento, em 19, a concessionária tinha obrigação de manter as casas coloridas. Aí estava tudo bem. Com o passar do tempo, as coisas foram, né, ficando mais incisivas em relação ali à retirada das casinhas coloridas. Então, assim, muitas pessoas interessadas visitaram a associação, fizeram algumas propostas de levarem as casinhas coloridas para a Praça João Correia. Ocorre que não é tão simples remover os artesãos de onde eles estão, né, para a Praça João Correia. Por que não é tão simples? Porque tem que ser feito por modo de edital. Então, isso não garantia
que os artesãos que estão ali nas casas coloridas hoje, se eles iriam cumprir com os critérios do edital para poder se deslocar para Passo de João Correia, ou seja, não era negócio, né, fazer isso, além do que, né, as casinhas que estavam sendo desenhadas para serem construídas na praça, ocupariam metade da praça, iam ser 16 casinhas, né, e, enfim, teve muito assédio para que isso ocorresse de forma, inclusive, sem edital, né. Buenas, o tempo foi passando, em 22 veio, então, a PL 80, né, que autorizava essa concessão aí, né, porém, na PL 80, diz que a concessionária não teria obrigação de manter as casas coloridas. Então, ao contrário de 19, que a concessionária teria obrigação de manter, né, no projeto de lei 80, de 22, a concessionária poderia destruir as casas coloridas se quisesse, né, e no PL 80, a casa de pedra deveria ser reformada, né. Buenas, a partir desse período, a associação começou a se alertar, né, daqui a pouco vão tirar daqui. E foi indo, e foi no edital que ocorreu em 8 de junho de 2023, o edital 09, que chamava, né, as empresas para concorrerem, né, àquela localidade. E o que estava valendo, então, era que a empresa concessionária, ela não precisaria manter as casas coloridas. E foi nesse momento que eu entrei, né? Então, a associação me chamou e me passou esse problema. E aí, então, nós começamos toda uma saga, né, de abaixo-assinado, depoimentos e fotos antigas, né, provando, assim, que realmente eles estão lá há 40 anos, né, é muito tempo, e eles são um cartão postal da cidade, as pessoas param para tirar foto na frente das casinhas coloridas, então, os dois principais, né, acessos aí que os turistas gostam de tirar foto é nas casinhas coloridas e na frente da igreja de pedra, né. Então, retirar isso da sociedade, né, dos turistas, nós munícipes, era como retirar de nós a nossa cultura, a nossa história, né, e nós temos uma relação afetiva com o artesanato, né, então foi nesse momento que nós fizemos toda uma estratégia, aí nós fizemos, então, um requerimento do Ministério Público, né, para uma ação civil pública, e formando todas as questões, né, envolvendo aí, e... Alô, tá ali. Então, envolvendo todas essas questões, né, e o Ministério Público acolheu. Então, recebemos a notícia agora, né, nos últimos dias, que o Ministério Público ele fez uma recomendação, né, para o prefeito Constantino Orsolim, ou para qualquer, né, governante que venha tomar o cargo dele, que as casinhas coloridas devem ser, né, mantidas e preservadas como, então, o monumento da cidade, né, monumento cultural, histórico e afetivo da cidade. Então, maravilha, essa foi a saga, resumidamente. Sim, vou começar aqui do nosso ladinho a recomendação para a gente enxergar e falar um pouco para as pessoas aqui, né? Foi o que você disse, né? O Ministério Público acatou, observou, viu que realmente a casinha fazia parte do patrimônio histórico da cidade. Há quantos anos elas estão lá, mais ou menos, Renata? 41 anos agora. 41 anos, né? A cidade tem 78 anos, né? Então, mais da metade exato. do tempo da existência oficial, né, de Canela, né? E como isso é importante, né? É impressionante mesmo como o governo, no geral, não dá muita atenção para essa questão do patrimônio histórico, né? O próprio Casa de Pedra, ela foi prefeitura da cidade por muito tempo, por muitos anos tiveram espetáculos lá, muitas pessoas que trabalham com teatro hoje em dia, inclusive eu, foi o primeiro teatro onde eu pude me apresentar, né? E as casinhas ali junto da Casa de Pedra são um coração da cidade, né? Exato. Foi ali que muita coisa aconteceu, o trem, né, parava ali na frente, a estação de trem,
é muito importante que elas sejam valorizadas, que elas possam fazer o seu trabalho, que elas tenham condições, né, para que esse trabalho aconteça, seja de iluminação, seja de segurança, né? Exato, Imagina, então exatamente. é importante isso, né? Muitas famílias vivem do artesanato, né? E Sim, então, além de todo o contexto cultural, histórico, afetivo, é o trabalho dessas pessoas, né? Então, além de preservar a questão do artesanato, da história, é preservar também o meio, né, de sobrevivência dessas famílias, que estão ali geração em geração já, né? Então, vale muito a pena a gente dar uma atenção para a cultura, né? E nem todo governante tem essa percepção, que é uma pena, né? Então, nós não poderíamos deixar, assim, que levassem as nossas casinhas coloridas, né? Para ali ser substituído por um prédio, sabe-se lá Deus o que seria, né? É como se estivesse matando a cultura de Canela, a retirada das casinhas, né? Isso foi o entendimento das pessoas que deram os depoimentos, abaixo-assinado, foram mais de 5.000 assinaturas, depoimentos diversos. Então, justamente porque nós sempre temos que lutar por aquilo que nós acreditamos. E lutar pela cultura é lutar pela vida da cidade, para nossas vidas, né, e nossas futuras gerações. Então, não se tem nada se não tem cultura, não é mesmo? é isso aí, muito bonito essa fala. E quais são os próximos passos? Então, né, o Ministério Público deu 30 dias para a Prefeitura se manifestar. O que vai ser a partir de agora com relação a isso? O que vai acontecer é que a associação deverá entrar, né, para o tombamento. Então, já foi autorizado aí pelo Ministério Público, né, a já iniciar o processo de tombamento, muito embora, assim, o tombamento estadual, ele precisa ter 3 gerações, ou seja, não tem 3 gerações, porém, no aspecto municipal, sim se pode. Então, nós conseguiremos, né, fazer o tombamento de acordo com a lei municipal. Se fosse pela estadual, a gente não ia conseguir, mas como é uma área do município, né, concedida para os artesãos, a gente consegue fazer o tombamento, e estamos muito felizes com essa possibilidade, porque aí, no momento em que se registra o tombamento, eles não são mais ameaçados, a nossa cultura não será mais ameaçada. Ah, fico feliz e com certeza as artesãs estão aliviadas, né, com isso, podem trabalhar com Muito, cidade. Imagino muito. que a preocupação de que daqui a um mês você vai sair, não sabe para onde vai, eles fazem promessas, Uhum. mas é muito da boca para fora, né? Se não está juridicamente certinho, que Sim. elas têm, na verdade. Então, acho que agora, com certeza, elas vão respirar aliviadas e Uhum. toda a cidade, com certeza, está muito agradecido pelo que você fez, né? E pela luta dessas mulheres Obrigada. para manter o seu trabalho, para conseguir sustentar a sua família de forma Uhum. independente, na verdade, fazendo a sua arte, né? Que artesanato é a arte, é a principal arte, a primeira arte, né, que existiu na humanidade aí, e aí tem que ser muito Exato, valorizada. verdade. Muito obrigada Então é isso. pelo convite, muito sucesso aí no teu programa, que tu consiga aí atingir muitas pessoas, e assim, me convide sempre quando precisar. Ah, com certeza. Eu que agradeço por responder o chamado, por estar aqui com a gente nesse nosso primeiro programa. Com certeza falaremos sobre diversos outros assuntos e é sempre bom te ver na feirinha aos sábados, na nossa feirinha ecológica e cultural que acontece. É sempre bom bater esse papo com você por lá também. Muito bom. Apareça, a sua presença é Tá bem-vinda, tá bom, muito bom? obrigada. Até mais. Muito obrigado. Até mais, até a Tchau. próxima. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.